Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quarta-feira, hoje 29 de setembro, você confere: Feira do Livro de Bento Gonçalves apresenta a arte visual do evento e inicia a contagem regressiva para sua abertura. A Assembleia Legislativa regulamenta a atividade dos bombeiros voluntários no estado. É destaque também: pela terceira vez, jovem de apenas 21 anos é autuado pela Polícia Rodoviária Federal portando CNH falsa. São destaques do jornal TV Com que você confere agora. A tradicional rifa da festa de Santo Antônio segue mobilizando a comunidade, mesmo após os festejos do santo padroeiro da capital do vinho. A chamada Ação Entre Amigos entra na reta final para o sorteio, que será realizado no dia 16 de outubro pela extração da Loteria Federal. Quem quiser participar ainda pode adquirir as cartelas com 2 números custando R$10 e concorrer a 5 diferentes prêmios, e entre eles um automóvel e uma moto 0 km. Além da possibilidade de ganhar prêmios, a Ação Entre Amigos traz aos devotos a possibilidade de ajudar as comunidades da paróquia de Santo Antônio. Nos últimos anos, os recursos arrecadados com a iniciativa foram investidos na construção de novas igrejas, na manutenção dos espaços de evangelização, na formação de lideranças e na caridade, além da instalação do novo sistema de transmissão das missas no Santuário de Santo Antônio no ano passado. Mais informações sobre a participação na Ação Entre Amigos podem ser obtidas diretamente na Secretaria Paroquial, telefone 3452-1634, ou diretamente com os festeiros da edição deste ano. A gincana municipal alusiva aos 121 anos de Garibaldi foi lançada na semana passada, ficando agendada para ocorrer nos dias 19, 20 e 21 de novembro. A competição visa resgatar a história de Garibaldi e as tarefas prometem envolver todas as faixas etárias, tanto no cunho esportivo, recreativo, cultural, social, enigmas, desfile e shows. O regulamento já está à disposição dos interessados junto à Secretaria Municipal de Esportes, que é responsável pela organização, juntamente com o SESC de Farroupilha e o SESC de Vera Cruz, que tem experiência em gincanas. A premiação será paga em dinheiro às equipes vencedoras, sendo que serão R$10.000 para o primeiro lugar, além de valores que variam de R$6.000 até R$1.000 para os demais classificados até o 8º lugar. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 13 de outubro. No lançamento da gincana, algumas normas já foram definidas, como o número de equipes, a quantidade de integrantes, bem como a composição dos times em relação à participação de homens e mulheres. Recentemente, a Cascata do Salto Ventoso, localizado no 3º distrito de Farroupilha, foi destaque no Portal Nacional de Viagens Melhores Destinos. Com 2,5 milhões de curtidas no Facebook e quase 900 mil seguidores no Instagram, a página compartilhou um vídeo de uma jovem percorrendo o trajeto aos fundos da cachoeira. A cascata tem 56 metros de altura de queda d'água, sendo que a gruta abaixo dela tem 200 metros de comprimento e 25 metros de altura. O principal atrativo do local é a passarela, que permite visualizar a água por trás da cascata. Também é possível contemplá-la através de um mirante, localizado na estrada de acesso ao local, além de outros pontos de dentro do parque. O local também é referência para a prática de esportes radicais, como escalada e rapel, além da possibilidade de fazer trilhas. O Parque do Salto Ventoso
funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Os ingressos custam R$ 10 para adultos, R$ 5 meia entrada e R$ 2 para crianças até 5 anos. O vídeo completo pode ser conferido na página do Facebook e do Instagram da Prefeitura de Farroupilha. A Assembleia Legislativa aprovou a regulamentação dos bombeiros voluntários no Rio Grande do Sul. Com 52 votos favoráveis, agora a categoria passa a ser autônoma, retirando a necessidade de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar. Com a aprovação, o serviço prestado pelos bombeiros voluntários ocorrerá através de concessões com os municípios, ficando sob competência das prefeituras a criação, regulamentação, organização e fiscalização das atividades. Também fica autorizado que os municípios usem a linha de emergência 193. Os serviços prestados serão organizados de acordo com as necessidades locais, com ressalva em situações de emergência ou desastre, quando poderão ser convocados pelo poder público. Entre os pontos estabelecidos pelo projeto está o limite de um corpo de bombeiros voluntário por município, exceto os já existentes. Nos casos em que houver os dois serviços, militar e voluntário, o comando da operação será do Corpo de Bombeiros Militar, vedando até a promulgação da lei a criação de unidades voluntárias onde já atua o Corpo de Bombeiro Militar. Estamos muito otimistas, felizes por esse reconhecimento. Com certeza ele não é só do Estado, ele vai abrir portas para todo o nosso país. Nesse mundo todo nós temos diversas nações com esse sistema, bombeiro voluntário, bombeiro civil, através das pessoas da comunidade, por que aqui no Brasil não daria certo? E temos muita expectativa que esse modelo ele se difunda também no nosso país para contemplar os municípios que não temos cobertura através do sistema do bombeiro militar. Infelizmente, unificando os dois trabalhos, na verdade, juntando o bombeiro militar, o bombeiro voluntário, nós ainda atendemos uma quantidade muito pequena de municípios no nosso estado. E o intuito dessa regulamentação é, quem sabe, nós conseguirmos agora expandir o nosso trabalho em outros municípios que também dispõem dessa carência. Então agradecemos aos deputados, agradecemos a Voluntersul pelo trabalho incansável, estão todos de parabéns e esperamos a partir dessa votação que de fato seja sancionado, né, esse projeto de lei pelo governador e a partir disso assim a gente possa ter a nossa devida segurança jurídica e reconhecimento de uma instituição que está presente há quase meio século no nosso estado. Em 2020, os mais de 1.500 bombeiros voluntários gaúchos na ativa atenderam a 28.414 chamados com a presença em 64 municípios. As obras para a recuperação de 50 quilômetros da 486, a Rota do Sol, iniciaram as atividades nesta semana. Os trabalhos são concentrados entre o distrito de Tainhas, em São Francisco de Paula, e a praia de Curumim, em Capão da Canoa. Com investimento de R$ 1.800.000, os serviços integram o cronograma do plano de obras do governo do estado, que somente para o litoral norte vai disponibilizar 45 milhões, atendendo 107 quilômetros de rodovias pela região. Conforme o diretor do DAER, Luciano Faustino, a Rota do Sol receberá intervenções em pontos críticos, a fim de eliminar as imperfeições do pavimento e a sinalização da estrada. Outras intervenções na Rota do Sol incluem a limpeza dos dispositivos de drenagem, nova sinalização de pontes e viadutos. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em até 3 meses. Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações.
O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A instabilidade seguiu no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, embora o sol até se fez presente em algumas áreas do estado, como no oeste e noroeste. A nebulosidade favoreceu a manutenção da temperatura amena, apesar de as máximas serem mais altas que na terça-feira. Áreas de instabilidade ganham cada vez mais força na região sul do Brasil. Tem muita água para cair na região, o que pode inclusive trazer alguns transtornos, como até mesmo deslizamentos de terra. A tendência é de acumulado que poderá ultrapassar os 150 milímetros entre o centro e leste de Santa Catarina e sudeste do Paraná. A quinta-feira vai ser um dia de muita instabilidade em grande parte da região sul. Ainda deve chover forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e é uma chuva que, além de ser volumosa, ela é perigosa porque ela vem com muita ventania, muitas trovoadas e eventualmente queda de granizo. Só o norte do Paraná é que segue por enquanto com tempo seco. Quanto às temperaturas, a máxima fica em torno dos 25 graus em Porto Alegre e apenas 20 graus em Curitiba. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves a quinta-feira com a presença do sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 11 e a máxima chegando aos 23 graus. No Jornal TV Com, você confere agora o comentário de Adroaldo Dalmasso. Olá! Fui questionado esses dias por uma pessoa a respeito de que se determinado vizinho de determinada obra que esteja sendo construída ilegalmente, você tem o direito de processar esse vizinho. A maioria das pessoas sabem a resposta. Evidentemente, quando as ilegalidades atingem diretamente o vizinho, aquelas mais objetivas, invasão, distância, recuo, janela, que não pode em determinadas circunstâncias, isso é muito simples, muito fácil, todo mundo sabe que é possível fazer o processo para embargar a obra. É o direito de vizinhança, lá do Código Civil. Mas a dimensão agora é outra. Diante de denúncias a respeito de prédios que são construídos com volumes fora do padrão e que inclusive depois aqueles que os fazem deliberadamente, na maioria das vezes, sem observar a volumetria ou conseguem alvarás suspeitos, como se vem denunciando,
será que o vizinho poderia se insurgir contra este alvará e esta construção, mesmo no seu começo? Aqui, em função de outros fatores como a qualidade especial, a qualidade do meio ambiente, a qualidade sonora, a qualidade do fluxo de veículos, enfim, tudo aquilo que, por exemplo, aqui em Bento, o nosso plano diretor exige para aprovar os projetos de construção. A infração, a não análise do estudo de impacto de vizinhança. Será que você, vizinho num prédio que está sendo construído e que não teve o estudo de impacto de vizinhança sequer analisado, e mesmo assim o alvará concedido, teria o direito de fazer uma ação para embargar esta obra? A resposta é sim. E em função de ser sim, isto retira o caráter em que alguns estão se escondendo atrás, achando que só o próprio poder público, conivente com tudo isso, poderia fazer e acaba não fazendo a demolição ou o pedido de cassação do alvará. Ou mesmo alguns que pensam que, como estão pensando em Bento, deixa assim para ver como é que fica até o dia que o Ministério Público achar que deve mandar notificar para reverter a situação. Acho que esse baile que está acontecendo em Bento, do que tudo pode, achando que só o poder público que concede coisas indevidas pode caçar e nunca caça o que ele mesmo deu ilegalmente, e por isso, como ele deu, nunca vai caçar. Acho que alguns têm que começar a colocar as barbas de molho. Porque quando os prejudicados, num contexto geral, começam a acordar e se dá conta de que sua vida, a sua tranquilidade, o seu espaço está sendo perturbado por interesses outros e que não são fiscalizados por quem deveria e por quem não preserva a qualidade de vida no espaço social, cujo dever, em específico no caso das construções, é o poder público e na dimensão que o nosso plano diretor dá. Cuidado. Parece que tem pessoas que estão dispostas e afim de fazer isso chegar no lugar devido. E, aliás, alerto que existem pessoas, profissionais, advogados, que estão dispostos a encarar esta briga em defesa dessas pessoas. Pensem nisso e fiquem com Deus. E já está em andamento a contagem regressiva para a 36ª Sexta-feira do Livro de Bento Gonçalves. Na terça-feira, a Secretaria de Cultura e a Biblioteca Pública Castro Alves revelaram a arte de divulgação do evento literário, marcado para o período de 6 a 17 de outubro na Via Delvino. Atento ao slogan Novos Tempos, Novas Leituras, o trabalho foi desenvolvido pelos alunos de design da UX, Renan Malezic, Thaís Alessi e Gabriele Batiste, sob a orientação da professora Aline Fagundes. Eles tiveram como ponto de partida a relevância dos tempos atuais, cenário de pandemia e redes sociais, em meio aos novos espaços de leitura proporcionados pela internet. O resultado é composto por 20 peças gráficas e virtuais, que representam as diversas formas de leituras em cenários diferentes para compor a identidade visual da feira e reforçar os objetivos do evento, retratando assim os moradores de Bento Gonçalves em diversos momentos de leitura, interagindo com audiobooks, leitores digitais e o livro impresso. A 36ª Feira do Livro de Bento Gonçalves é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pelas Secretarias de Cultura e de Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves, SESC e 16ª Coordenadoria Regional da Educação.
O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 7 pacientes internados com a Covid-19, a mesma quantidade em relação ao boletim anterior. No Tacchini, dos 40 leitos oferecidos na instituição, 26 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 17 respiradores, um a menos em relação aos dados da terça-feira, sendo que a capacidade é de 40 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 6 pacientes seguiam internados, 4 a menos na comparação com os dados anteriores. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. O Ministério da Saúde anunciou que idosos acima de 60 anos vão receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. De acordo com a pasta, cerca de 7 milhões de pessoas serão vacinadas nessa nova etapa da campanha de reforço. A vacina prioritária para a dose de reforço é da Pfizer, mas também podem ser utilizados os imunizantes da AstraZeneca e da Janssen. A data exata de início da vacinação não foi divulgada pelo ministro, mas a aplicação nos idosos seguirá a ordem cronológica, do mais velho para o mais novo. Com isso, idosos acima de 60 anos que tiveram tomado a segunda dose há mais de 6 meses já poderão receber o reforço. Desde o dia 15 de setembro, apenas idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos estavam aptos a tomar a dose de reforço. A ampliação para os profissionais da saúde também ocorreu a partir do dia 24 de setembro. A partir desta quarta-feira, o litro do óleo diesel entregue pela Petrobras às distribuidoras está saindo com aumento de até 25 centavos por litro no preço do combustível. Segundo a companhia, a elevação de 8,89% se dá por causa da valorização do petróleo no mercado internacional e o dólar alto em comparação com o real. Em nota publicada em seu site, a companhia justificou o aumento, afirmando que por 85 dias evitou o repasse imediato para os preços internos, devido à volatilidade externa causada por eventos conjunturais. A Petrobras não se pronunciou sobre o aumento dos demais combustíveis. Ela diz ainda que o acréscimo no diesel evita riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões do país, distribuidores, importadores e outros produtores além da Petrobras. O preço médio de venda do diesel da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, refletindo o aumento médio de 25 centavos por litro. Na tarde da terça-feira, durante fiscalização de combate à criminalidade, uma equipe de agentes da Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma CNH falsa após abordar o condutor de um veículo Fiat Palio em Bento Gonçalves. O motorista, de apenas 21 anos, informou que não possuía habilitação. No entanto, após buscas no veículo, a equipe localizou no porta-luvas uma CNH falsa em seu nome. Em consulta aos sistemas policiais, foi verificado que é a terceira ocorrência deste mesmo condutor relacionado à habilitação falsa. A primeira ocorrência com a Polícia Rodoviária foi um acidente, no qual o motorista tombou um caminhão em Nova Prata. Na ocasião, ele informou que não possuía habilitação, mas em contato com a empresa dona do caminhão, a equipe constatou que ele havia apresentado uma CNH falsificada para a empresa.
Já na segunda vez, o motorista tentou apresentar a documentação para que os pontos referentes a uma infração fossem destinados à sua CNH. No entanto, os policiais verificaram que não havia CNH em nome do motorista. Em todos os casos, os documentos foram apreendidos e encaminhados à Polícia Judiciária. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta quarta-feira, 29 de setembro. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, confere a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!